Você enfrenta problemas com as suas vendas? Um mês você fatura bem, outro mês fatura mal, vive naquela eterna montanha-russa e não sabe o que fazer? Bom, no vídeo de hoje eu quero te mostrar todas as lições que esse livro vai poder resolver esse problema. Mas antes de qualquer coisa, vou te pedir para se inscrever aqui no canal, é só clicar aqui, clicar no gostei aí, no curtir e faça seu comentário. Também vou pedir para seguir o nosso Instagram, tá logo aqui embaixo, gestão_odonto, e lá todo dia eu produzo conteúdo. Talvez uma das suas maiores dificuldades é como alavancar suas vendas. Eu vejo que vendas é uma das principais dores, dificuldades, um dos maiores tormentos que eu vejo entre os dentistas, dentro do consultório e também dentro das clínicas. E qual é o grande lance sobre vendas? Principalmente quem está na fase inicial, está abrindo um consultório, ou está naquela fase em que está ali montando os primeiros passos para poder crescer o seu consultório, né? Uma das dificuldades que você precisa nesse primeiro momento, nesse primeiro avanço, é vender. Não existe um consultório, uma clínica, um dentista, um profissional que não sabe vender ou que tem uma boa performance sem ter as competências necessárias em vendas. Sempre quando falamos em vendas, nós acabamos confundindo um pouco sobre vendas com todo o processo comercial, todo o processo, então, de vendas em si. Então, o processo de vendas, quando eu falo sobre um processo comercial, eu estou falando de todas as etapas que vão acontecer dentro do seu consultório. No momento que você impactou o paciente, como ele vai comparecer dentro da clínica, como que você levanta as necessidades desse paciente, como você entrega uma solução, como você consegue apresentar e quebrar as objeções dele, mas principalmente quando você entra para a fase de negociação e acompanhamento desse paciente. Todo esse processo, então, ele é o processo comercial, o processo de vendas. Porém, dentro de todo esse processo vai ter uma etapa específica, que é a etapa do fechamento, que é a etapa da negociação em si, que acaba confundindo muito na cabeça dos dentistas, né? Então, quando eu falo muito sobre negociação, eu estou falando mais sobre as minhas competências e habilidades em negociar, em conseguir fazer o fechamento, em conseguir converter aquele tratamento. Quando eu falo sobre o processo completo de vendas, eu estou falando sobre a estrutura, o que eu preciso ter, quais são os passos, o que impacta no surgimento de novas vendas. Quando eu sou muito bom simplesmente na etapa de fechamento e eu não tenho todo o processo de vendas muito bem mapeados e estruturados, eu vou depender da sorte. Quando há um grande fluxo de clientes, eu consigo converter. Quando não há, eu sofro com isso. Hoje eu quero apresentar as principais lições que eu tive com esse livro, o que esse livro vai poder te ajudar na estruturação do seu processo de vendas. O que você precisa fazer para evitar e tirar de vez essa montanha-russa que tem com o seu faturamento. O que você precisa fazer para aumentar a receita. E esse livro aqui, né, o nome dele é Receita Previsível, do autor Aaron Ross, e ele, fez diversos outros livros, como Hipercrescimento. É uma leitura que eu considero obrigatória para quem planeja ter seu negócio, né, seu consultório, sua clínica, ou até mesmo para quem já tem e está com essa dificuldade, o que você precisa fazer de uma forma mais estrutural, mais organizada. E o próprio nome do livro já fala, né? Como ter uma receita previsível, como já ter uma programação de recebimento, como eu consigo já programar, né, prever, definir então a entrada de renda, né, dentro da minha clínica, dentro do meu consultório. E aí eu mapeei aqui algumas principais lições que vão te ajudar a resolver esse problema, mas principalmente o que você pode identificar que é um erro que talvez você está cometendo e que você precisa então começar a evitá-lo. A primeira lição que eu consegui identificar nesse livro aqui, que ficou marcado, é: tenha um investimento constante em atrair novos pacientes. O que isso significa, Léo? Significa que eu preciso criar uma cadeia. Ele trabalha como uma teoria do funil, né? Eu preciso, então, nutrir esse funil. Eu preciso colocar novas pessoas que serão impactadas, então, por aquelas informações, mas principalmente, como que eu vou atrair um público potencial para o meu negócio? Então, grande parte dessa primeira lição, dessa primeira etapa do livro, ele vai falar sobre o cliente potencial perfeito, ou então o tipo de cliente perfeito, né? E o que é isso? Ele ensina aqui o passo a passo, de tal forma que você vai mapear, então, dentro da sua clínica, do seu consultório,
qual seria aquele cliente perfeito e como que você faz para impactar exatamente ele. E aqui entra um grande lance. O primeiro ponto é, talvez um dos erros que você comete é ter uma variação muito grande de orçamento ou de investimento em marketing. E isso significa que um mês que você teve uma boa performance, você tem capital para investir, mas quando você não começa a ter um bom resultado, o primeiro investimento que você corta é o investimento em marketing. E aí que está o problema. Se você está com baixas vendas, se o seu faturamento está baixo, como que você vai cortar então o investimento que vai fazer atrair mais pessoas? Na verdade, você está piorando cada vez mais o seu processo. Se você não tem um bom fluxo de pessoas dentro da sua clínica, o que você precisa melhorar é no seu investimento, para onde você está alocando esse investimento e principalmente em quem que está impactando isso. E aqui ele começa a explicar e mapear de uma forma bem simples. Um erro comum é, primeiro, buscar usar fontes de captação ou canais de captação que não é compatível com o público que você deseja. Sendo assim, você faz ações em um canal específico, ele vai impactar um público que não é o seu público e acaba vindo muito curiosos, pessoas que não têm potencial de fechar seu tratamento. Um exemplo, eu quero atrair mais pacientes de implante. Esses pacientes eles estão mais presentes em jornais, estão presentes no Facebook. Então, quando eu faço alguma campanha, um anúncio para esse público, eu acabo impactando o público, claro, para esse objetivo. Agora imagina usar os mesmos canais para fazer captação para jovens com objetivo de ortodontia. Eu não vou conseguir. É difícil hoje ter um jovem que acompanha um jornal, principalmente um jornal em espécie, né? Então o primeiro passo é esse, identificar o caminho, o canal ou a fonte por onde você está trabalhando e principalmente qual é o perfil. Não adianta fazer uma mensagem padrão para captar todos os clientes, né? Então, se você trabalha com implante, se você trabalha com ortodontia, se você trabalha com parte estética, para cada um deles você precisa ter um anúncio diferente, ter uma mensagem diferente, ter uma informação diferente para impactar isso de forma correta. Então, essa primeira lição é mantenha constantemente ali um fluxo de investimento de tal forma que todo mês vai ter entrada de novos interessados dentro do seu funil, vão surgir novas pessoas ali interessadas. A partir do momento que você fica um período sem fazer esse investimento, vai haver um vácuo ali e isso pode impactar diretamente no seu resultado. A nossa segunda lição importante aqui é, seguindo o roteiro da primeira, existe uma taxa de comparecimento. O que isso significa? Significa que dessas pessoas que você conseguiu impactar, dessas pessoas que demonstraram interesse, dessas pessoas que te mandaram uma mensagem, que ligou para o seu consultório, ou que manifestou de alguma forma interesse no seu serviço, não serão todos que vão comparecer efetivamente na sua consulta. Existe uma taxa aí de confirmação, uma taxa de captação, e essa taxa você vai ter que trabalhar. O autor coloca aqui no livro que uma taxa por volta de 20% é uma taxa interessante, mas isso vai depender muito do seu público, da força da sua marca, da estruturação do seu negócio, do canal e da eficácia que você tem na sua mensagem. Mas o que você precisa entender é, controle a sua ansiedade, né? Não serão todas as pessoas que demonstrou interesse que realmente vão fechar. Segundo ponto importante, antes dessa pessoa comparecer no seu consultório, essa pessoa ela precisa ser qualificada. E aí entra na nossa lição 3. Mas antes de entrar na lição 3, eu gostaria então que você entendesse que faça então um percentual, trabalhe em cima de uma métrica em que qual é a taxa de manifestações que houve de interesse, então quantas mensagens, quantas ligações, quantas manifestações de interesse surgiram ao longo daquele período, ao longo daquela semana, daquele mês, e quanto efetivamente compareceu na sua clínica. E aí você já começa a ter uma métrica. Olha, se a cada 100 mensagens, 20 comparecem e eu preciso ter 29 avaliações, eu já sei que eu vou precisar captar 100 pessoas. Se eu for precisar de 40 avaliações, eu vou ter que dobrar esse número. E aí, a partir disso, você já começa a ter uma previsão do que já vai comparecer como avaliação e, consequentemente, também como fechamento. E aí nós entramos para a terceira lição. A terceira lição é a lição de qualificar os interessados. O que isso significa? Fazer a avaliação propriamente dita. Não serão todos os seus pacientes que compareceram que vão fechar. Da mesma forma, eu preciso entender qual que é essa taxa que eu tenho de comparecimento
que vai fazer com que feche ou não, a famosa taxa de conversão. E aqui entra um ponto importante. O livro explica o que você precisa fazer, como que você vai trabalhar, qual é a sequência de mensagens que você precisa mandar para os seus pacientes. Uma vez que ele demonstrou interesse e não compareceu, quando que eu devo ligar de novo? Qual é o prazo para cada ligação? O que eu falo em cada ligação? E aqui é importante você não só ter essa estrutura pronta, mas também você treinar a sua equipe, ter as pessoas certas para fazer cada uma dessas funções. E um grande ponto que ele fala aqui é que grande parte dessas pessoas que demonstraram interesse no início do funil e que não compareceu, são oportunidades que acabam sendo perdidas. O grande lance é, tem muito recurso, muita receita, muitas vendas aqui que podem ser aproveitadas uma vez que você começa a acompanhar. A lição 4, ela vai acompanhar um pouco sobre a lição anterior, que fala então sobre todo o processo aqui de estruturação, né? A partir do momento que essa pessoa compareceu e que essa pessoa foi qualificada, né? Então eu segui todos os passos até ela vir, fiz todo o processo de avaliação, mas eu quero melhorar a conversão. E aqui nesse fator, vai voltar um pouco lá no início, que aqui conta muito a sua capacidade de negociação, a sua capacidade de fechamento, a sua capacidade de converter a venda, converter aquela oportunidade. Então, ele explica toda a estruturação do processo e nessa fase ele te mostra a visão que você precisa ter para fechar bons negócios, mas principalmente, quanto mais bem feito é cada uma das etapas anteriores, o seu processo de fechamento é mais fácil. Se você está tendo muita dificuldade no fechamento, significa que em alguma etapa anterior está sendo mal feita. E ele te explica como ter essa visão que chama de engenharia reversa. Como que eu consigo, em cima das dificuldades e das queixas no momento, identificar em qual etapa anterior que eu preciso ajustar. E aí você começa a ter uma visão hoje do que acontece no seu consultório. Se o seu problema é o maior número de pacientes, se está vindo pacientes, porém você não está conseguindo fazer comparecer, se está comparecendo, mas você não está conseguindo qualificar, se está qualificando, mas você não está conseguindo fechar. Então, a partir do momento que você tem toda essa visão, fica muito mais fácil você entender qual é o seu erro e quais ações você precisa fazer para melhorar seu resultado. E aí entraremos para a quinta e última etapa, que é a partir do momento que você treinou as pessoas, não só você na avaliação, mas principalmente na recepção, para seguir todo esse processo, trabalhe então com uma remuneração variável para a sua equipe. Trace, então, uma meta específica. Seguindo o nosso exemplo no início aqui na nossa simulação, se eu quero ter 20 avaliações e para acontecer 20 avaliações eu preciso ter 100 interessados, então eu preciso colocar uma meta mensal para minha recepcionista ou para o responsável do setor em atrair 100 novos interessados. E para isso, então, ela vai ter que fazer as ações de marketing para captar esses interessados. A partir do momento que ela coloca 100, todo esse funil começa a seguir e, consequentemente, você vai ter uma previsão do que você irá faturar, do que você vai vender. Agora, se não está entrando 100 novas pessoas ao longo do funil, significa que todo o processo vai estar comprometido e em um determinado momento vai cair as suas vendas, porque o ciclo, o funil dele não segue. A sugestão que o livro dá é: crie uma remuneração em cima de metas, não só na captação, mas também em cima do faturamento, porque assim você consegue controlar não só a entrada dessas pessoas, mas a qualidade da execução de cada uma das etapas, porque a consequência de todas as etapas vai ser a venda em si. Então, para você que tem dificuldades então em alavancar suas vendas, para você que tem dificuldades em conseguir estruturar seu processo de vendas, se a sua recepcionista não te ajuda no processo de vendas, esse manual aqui será fundamental para a transformação da sua clínica, do seu consultório. Ele não vai te ensinar exatamente só o que você precisa ter como visão, mas ele vai te dar um manual passo a passo claro de como implementar. Agora, se você tem dificuldade em implementar, de conseguir treinar a sua equipe, não tem tempo para treinar, eu sugiro então que você continue acompanhando o nosso conteúdo, principalmente no Instagram, participe de um dos nossos treinamentos, algum dos nossos programas. Toda a nossa estrutura que foi montada ali, né, de implementação do nosso programa, veio não só em cima desse livro, mas de outros livros, né, do que foi aplicado na prática, do que conseguiu ter de resposta e o que você pode efetivamente ter de resultado, tá bom? Mais uma vez eu vou te pedir para clicar aqui no sininho, fazer sua inscrição e curtir, coloque seu comentário aí e fale qual a outra dificuldade, qual que é a sua dúvida que você tem, que eu possa então apresentar outro livro para poder te ajudar. Um grande abraço!